E aí, pessoal, muito bem-vindo ao canal SCST na Prática. Hoje eu vou falar um tema muito importante, muito buscado, que é sobre o auxílio-doença. O que é, quem tem direito e como funciona. Bom, para começar, é importante citar que no Brasil, a cada 48 segundos, uma pessoa sofre acidente de trabalho. E é dos mais variados tipos. Desde queimaduras normais, queimaduras químicas, envenenamento, luxação, que é o deslocamento da articulação, hérnias e qualquer outra natureza, até a amputação de membros superiores e inferiores e acidentes mais graves, tá? Entre essa variedade de acidentes aí, está aqueles acidentes que acabam gerando algum tipo de lesão, que pode ser uma lesão que vai te deixar incapacitado do trabalho de forma permanente ou de forma provisória. Se você está nessa situação, já sofreu acidente de trabalho ou conhece alguém que tenha sofrido, esse vídeo com certeza vai ser para você, porque vai te situar um pouco aí sobre o auxílio acidentário. Eu farei um vídeo completo sobre o auxílio acidente, né? Auxílio acidente ou auxílio acidentário, são os dois termos que a gente costuma usar. Que, inclusive, depois eu posso te trazer ele de forma mais desmembrada como funciona durante esse vídeo, cada detalhe do auxílio acidente. Mas isso é logo após a vinheta. Bora pro vídeo. Bom, para começar, a primeira pergunta é o que é o auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória do INSS. Ele é devido a todos os segurados que sofreram qualquer categoria de acidente de trabalho que resultem em sequelas ou então diminuam a capacidade laborativa do trabalhador. As sequelas devem ser permanentes, podem não devem ser permanentes, também deve haver algum prejuízo na vida profissional daquele trabalhador. A partir das sequelas, a capacidade laboral do segurado vai ser reduzida. Na prática, ainda vai conseguir trabalhar mesmo com a redução daquela capacidade de função daquele acidente. A lei não estabeleceu um grau mínimo de redução da capacidade do trabalhador, do segurado no caso, para que ele tenha o direito ao benefício. Então, para deixar mais simples, por hora a regra é basicamente o seguinte: se uma redução permanente ocorrer, você vai ter direito sim ao auxílio acidente. Deixa eu te dar um exemplo para deixar mais clara como funcionaria toda a questão do acesso ao benefício. Vamos dar o exemplo do Bruno. Vamos dizer que Bruno era um serralheiro e durante a sua atividade laborativa ele teve um de seus braços amputado por um acidente de trabalho. Como ele perdeu uma parte de um membro de um braço, a sua capacidade para o trabalho ela foi diminuída. Provavelmente, né, Bruno vai ser readaptado ao trabalho em outra função na mesma empresa. Isso basicamente se chama como reabilitação profissional. Porque, em regra, o serralheiro precisa de 2 braços e das 2 mãos para o trabalho. Então, vai ter essa readaptação. Nesse caso, segurado, o Bruno vai ter direito a uma indenização mensal pelo INSS, mais conhecida como auxílio acidente. Você vai receber o valor do auxílio acidente junto com o seu salário, isso porque o auxílio é indenizatório. Em tese, o auxílio acidente será vitalício. Mas acontece, no entanto, que esse benefício possui 3 hipóteses de cessação. Vou falar sobre essas hipóteses, as possibilidades de cortar o benefício mais adiante ao vídeo. Agora eu quero falar sobre o seguinte: quem tem direito ao auxílio acidente? Primeiro, eu preciso explicar que somente algumas categorias de segurado têm direito ao auxílio acidente. São elas: empregados urbanos ou rurais, segurados especiais, empregados domésticos ou trabalhadores avulsos. Algo muito importante que eu devo deixar como atenção: contribuintes individuais e facultativos não têm direito ao auxílio acidente. Sendo assim, você precisa cumprir os requisitos legais para ter acesso ao benefício. E eu vou te comentar quais são eles. Primeiro é qualidade de segurado, você tem que estar contribuindo para o INSS ou estar no período de graça, tá? Ter sofrido acidente ou então ter adquirido uma doença de qualquer natureza relacionada ou não ao trabalho. Ter gerado uma redução parcial ou permanente da capacidade para o trabalho e que tenha relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral, chamado nexo causal. E outro ponto que eu também devo situar, colocar como observação, é que não há necessidade de cumprir período de carência para ter o direito ao auxílio acidente.
Ou seja, você não precisa ter um tempo mínimo de contribuição de recolhimento previdenciário para ter direito ao auxílio acidente. Diferente de outras coisas, como aposentadoria, enfim, tem que ter um tempo mínimo de contribuição. Nesse caso, se você começar a sua vida profissional hoje e sofrer um acidente de trabalho, amanhã, caso o acidente de trabalho reduza sua capacidade de trabalho de forma permanente, você já tem direito ao auxílio acidente de forma garantida. O nexo causal, que é a relação entre causa e efeito, melhor dizendo, entre o acidente e a redução da sua capacidade de trabalho, será comprovado por meio de uma perícia do INSS. A comprovação deve ser feita no momento da perícia médica. Então, tem que ficar claro que existe um nexo causal sobre lesão, ali, perda né, da capacidade laborativa e acidente de trabalho. Fora os acidentes de trabalho, as doenças adquiridas ao longo do tempo e as decorrentes do trabalho também são garantidas por direito do auxílio acidente. Teve um exemplo, lesão por esforço repetitivo, a conhecida LER, tá? Ela é um exemplo clássico de doença do trabalho, tá? Que um esforço repetitivo naquela mesma atividade pode gerar uma lesão que pode acabar gerando uma doença que é equiparada a acidente de trabalho. As mudanças no auxílio acidente também é um ponto que a gente tem que citar. Eu vou te explicar um pouquinho sobre as principais mudanças que aconteceram. E não faz muito tempo não, tá? A partir da medida provisória 905 de 2019, que foi revogada em 2020, tá? Se eu não me engano. Ela teve 4 mudanças grandes, assim, para o auxílio acidente. Eu já adianto que elas foram mudanças que foram prejudiciais para você. Faz parte do jogo, né? Mudança de legislação não costuma ser muito benéfica para o trabalhador. Essas atualizações da MP que eu vou citar nesse vídeo, ela não foi transformada em lei. Então, nesse caso, as regras da SMP foram somente válidas para os fatos geradores ocorridos entre 2019, se eu não me engano, 12 de novembro de 2019 a 19 de abril de 2020, tempo que a MP 905 estava em vigor. Portanto, aconteceram as seguintes mudanças nesse período. Teve mudança no cálculo do benefício, né? Teve uma possibilidade de cancelamento dos benefícios, somente se aquelas sequelas previstas em uma lista elaborada pelo governo terão direito ao auxílio acidente. É importante citar isso porque teve apenas nesse período que se aplica essa regra, tá? Então, vai ter regras posteriores, regras nesse período e regras anteriores. Os acidentes ocorridos entre a casa e o trabalho, por exemplo, e vice-versa, não eram mais considerados acidentes de trabalho por equiparação. Tá? Eu vou explicar mais para frente cada uma das mudanças para você entender e se situar. Eu sei que é um tema complexo e eu já deixo como dica. Procura um advogado previdenciário. É extremamente importante porque ele vai situar a tua vida profissional em virtude ali da tua situação, tá? Mais para frente eu explico detalhadamente o cálculo também, porque é um tema bem complexo, mas já adianto com tudo que essa medida provisória alterou o valor do seu benefício para pior. Antes da MP 905, o valor do auxílio era de 50% do valor da média salarial. Essa medida é decorrente dos seus 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94. Com aquela MP, o auxílio passou a ser de 50% do valor que você teria direito se fosse aposentado por invalidez na hora do acidente. Antes da medida, portanto, se você tivesse, por exemplo, um salário de R$ 2.500, uma média, e ocorresse algum acidente que reduzisse a sua capacidade para o trabalho, você teria direito a um valor de 1.250 de benefício, ou seja, 50% da sua média. Com essa MP, você precisaria calcular o valor que teria direito caso fosse aposentado por invalidez na hora do acidente. Então, teve essa mudança, tá? O cálculo piorou bastante, sendo bem sincero, tá? Antigamente, você recebia o seu valor de forma proporcional aos seus maiores salários de contribuição. Com a MP, você vai receber para acidentes ocorridos entre novembro de 2019 a abril de 2020, né, período de validade da MP, um valor proporcional a todos os seus salários de contribuição. O resultado é que isso pode gerar uma redução e muito do valor do seu benefício, já que os seus menores salários também serão levados em consideração e não mais a média ali, né? Outro ponto importante também é que surgiu mais uma possibilidade de cancelamento do auxílio-doença em virtude dessa MP. A MP também criou mais uma hipótese de o benefício ser cancelado. Tá? O segurado perderia direito ao auxílio acidente
se a sua sequela fosse revertida. É algo que não tinha essa previsão dessa forma antes, ou seja, caso a sua capacidade de trabalho não estivesse mais reduzida por melhora na sequela, você não teria mais direito ao auxílio, ao benefício, tá? Assim, você poderia ser chamado para uma perícia médica de tempos em tempos para avaliar sua capacidade de trabalho e trata esse famoso pente fino do INSS, tá? Que vai fazer uma nova perícia e verificar se a sua capacidade permanece reduzida ou se você tem já, né, uma melhora da sua capacidade em função do acidente. Essa inclusão foi, de certa forma, bem justa, porque não faz sentido o governo pagar auxílio acidente para quem possui plenas condições de voltar ao trabalho. Isso já acontece com a aposentadoria por invalidez, por exemplo. Se a pessoa não for mais inválida, ela perde o direito à aposentadoria e volta aí para o mercado de trabalho. Outro ponto também que foi adicionado na SMP é que somente as sequelas previstas em lista elaborada pelo governo poderiam dar direito ao benefício. A partir da medida provisória 905/2019 entrar em vigor, somente teria direito ao auxílio acidente se a sua sequela estivesse prevista em uma lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia da época, de acordo com os critérios técnicos ali e científicos daquela análise daquela MP. Porém, era possível que essas doenças e acidentes pudessem ser equiparadas às outras enfermidades, tá? Então, poderia ter uma equiparação aí. Por exemplo, se você tivesse uma tendinite e estivesse na lista como uma sequela e a tendinocitonisite, uma doença bastante parecida com a tendinite, não estivesse, poderia ter uma equiparação entre essas duas doenças para ter direito ao benefício. Com isso, a tendinocitonisite poderia ser equiparada a uma moléstia grave por equiparação entre as duas doenças, que daria direito ao auxílio acidente. Outro ponto é que acidentes ocorridos entre casa e trabalho e vice-versa, aquele famoso conhecido acidente de trajeto, tá? Não era mais considerado acidente de trabalho por equiparação. Bom, existem 3 tipos de acidente de trabalho atualmente, tá? São aqueles, basicamente, acidente típico, acidente de trajeto e doenças do trabalho, né? Que são as equiparadas. Acidentes que acontecem dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, quando você estiver trabalhando. Doenças profissionais do trabalho, como a lesão por esforço repetitivo, a LER, tá? Também é equiparada ali. E acidentes de trabalho atípicos, tá? Quando os acidentes de trabalho atípicos, uma das hipóteses previstas em lei era que o percurso entre casa, trabalho, trabalho, casa, do segurado, poderia ser equiparado a acidente de trabalho. Isso é que qualquer que fosse o meio de transporte, inclusive o carro próprio do trabalhador, poderia ter uma equiparação. Tem uma questão ali de discussão em função do percurso, tá? Mas a MP 905 tinha mudado isso. Entre novembro de 2019 e abril de 2014, o percurso entre o trabalho e a casa do trabalhador e vice-versa deixou de ser considerado acidente de trabalho. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Que vai impactar bastante na sua situação se for nesse período. Isso refletia no cálculo do benefício, uma vez que o valor do auxílio acidente era feito com base no cálculo da aposentadoria por invalidez. Como eu disse antes, se uma pessoa sofresse um acidente de trabalho, ela teria direito ao valor do benefício da aposentadoria, aplicando esse valor ali aquela regra do cálculo para chegar ao valor exato do auxílio. Então, isso poderia impactar no cálculo, essa função de não ter mais essa caracterização do acidente de trabalho de percurso. Mas, graças ao direito adquirido, os acidentes e doenças ocorridos até o dia 11 de 11 de 2019, eu não estou bem certo da data, se eu não me engano é isso, um dia antes da MP entrar em vigor, faria que se fosse observadas as regras de acordo com a lei antiga. Então, se esse for o seu caso, você também vai ter direito a todas as regras antigas, como a forma de cálculo mais vantajosa, tá? Que é aquela de 50% da sua média, o acidente de percurso entre casa, trabalho e vice-versa continuaria sendo considerado acidente de trabalho, e você não precisaria se preocupar se o tipo da sua sequela está na lista também daquela criada pelo governo, naquela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, tá? Tinha tal daquela lista lá, e o benefício não poderia ser cancelado se a sua
capacidade para o trabalho fosse não tivesse mais reduzida. Esse ponto, particularmente, eu acho que é um ponto máximo positivo da lei, tá? Porque, pô, a pessoa se recuperou, a pessoa se acidentou, teve uma lesão, capacidade laborativa voltou, não tem por que continuar sendo pago o benefício, tá? Tem tanta gente que precisa e não recebe, então tá bem pro trabalho, volta a trabalhar. Agora, se o acidente que você sofreu, né? Agora, se o acidente que fez você diminuir a sua capacidade de trabalho ocorreu entre novembro, quando a medida estava em vigor, e abril, que é o fim da vigência da MP, você será alcançado por essas regras sim. Não tem como fugir, tá? A boa notícia, né? Sempre tem que ter uma boa notícia. Como eu falei no vídeo, tá? Essa MP não foi convertida em lei. Então, as regras desse período só atingiram aquele período de validade da MP. Assim, as regras que eu trouxe também têm validade para o fato gerador ocorrer entre novembro de 2019 e abril de 2020. A única regra que mudou após o fim da MP foi em relação à fórmula de cálculo do benefício. E no próximo tópico desse vídeo eu vou falar melhor sobre isso também, tá? Para te situar um pouquinho mais dessa situação de forma geral. Bom, mas qual é o valor do benefício do auxílio acidente atualmente? Como eu expliquei há pouco, o cálculo do valor do benefício vai depender de quando ocorreu o fato gerador, tá? A gente tem basicamente 3 períodos para analisar, ou seja, de quando o acidente ou a doença ocorreu especificamente. Independente se tiverem acontecido em razão do trabalho ou não, tá? O que importa é o fato gerador, o momento do fato gerador. Outro ponto também que a gente tem que se questionar é a partir de quando é devido o auxílio. Qual o período de disponibilidade desse auxílio? O auxílio acidente será devido no dia seguinte ao término do auxílio doença. Caso você não tenha solicitado auxílio doença, o auxílio acidente será como início a data em que você entrou com o requerimento do benefício no INSS. Outra coisa que também você tem que estar ligado para se situar nas regras. Quais são as hipóteses de cassação, de cessar ali o benefício, né? Como o auxílio acidente é um benefício indenizatório, em tese, ele será vitalício. Mas há 3 casos em que o auxílio doença ele pode ser cessado. Primeiro, morte do segurado. Não faz mais sentido pagar um benefício para quem morreu. Então, se o segurado tiver falecido, esse benefício ele vai ser cessado imediatamente. Concessão de aposentadoria para o segurado. A lei impede, é uma questão legal, tá? A lei impede cumulação entre auxílio acidente e qualquer aposentadoria. Então também é mais uma hipótese aí de cessar o auxílio acidente. E se a capacidade de trabalho não ficar mais reduzida? Caso ocorra a melhora das suas sequelas, o benefício também será reduzido, tá? Então por isso que é importante você estar ligado nesses 3 pontos. Importante é o seguinte, a sua melhora será testada por um perito do INSS, a partir das perícias feitas de tempo em tempo. Caso tenha feito uma perícia e se esse estado do benefício você não concorde, você pode entrar pela medida administrativa recorrendo e caso não consiga, pela hipótese também judicial. Essa hipótese somente vale para os benefícios para os acidentes ocorridos entre novembro e abril de 2019 e 2020, tempo que a medida teve em vigor. Caso o acidente tenha ocorrido antes ou depois desse período, seu benefício não será cessado por esse motivo. Bom, outra coisa que é válido comentar é se tu pode acumular, eu já citei, tá, mas vou explicar mais detalhadamente agora. Você pode acumular esse auxílio com outros benefícios previdenciários. Em regra, o auxílio doença, o auxílio acidente, estou misturando os auxílios, poderá ser acumulado com qualquer outro benefício do INSS, com exceção de auxílio acidente com auxílio doença, quando se trata da mesma doença ou o acidente que deu origem ao auxílio acidente. Exceção, tá? Pode ter uma acumulação de auxílio acidente com auxílio doença quando não se trata da mesma doença. Aí sim pode ter essa acumulação. Ou o acidente que deu origem ao auxílio acidentário. Por exemplo, vamos ser didático. Uma lesão por esforço repetitivo, tá? Gera um auxílio acidente. E depois você tem uma tuberculose, um auxílio acidente, um auxílio doença, tá? Então, como são coisas, auxílio acidente com outra categoria, não vai ter a mesma situação ali. É uma LER com uma tuberculose, não tem problema, tá? Então aí tá tranquilo. Auxílio acidente com auxílio acidente. Isso quer dizer que pode haver acumulação, sim, tá?
Auxílio acidente com pensão por morte, por exemplo, tá? Não pode. Uma das coisas que surge também questionamento bastante é o seguinte: eu posso acumular esse auxílio acidentário, com outros benefícios previdenciários? Bom, tem regras e regras. Em regra, o auxílio acidente pode ser acumulado com qualquer outro benefício do INSS, com exceção de auxílio doença com auxílio acidente, quando se tratar da mesma doença ou acidente que dê origem ao auxílio acidente. Quando não for, não tem problema. Como funciona essa exceção? Deixa eu dar um exemplo, tá? Pode haver acumulação de um auxílio acidente com auxílio doença quando não se tratar da mesma situação, do mesmo fato gerador. Tá? Não é a mesma doença, não é o mesmo fato gerador, tranquilo. Exemplo, auxílio acidente com uma malária, ok. E auxílio doença por uma tuberculose, ok. Pode acumular, não tem problema nesse caso, tá? E aí a gente tem as outras cumulações que podem ocorrer. Por exemplo, auxílio acidente com qualquer categoria de aposentadoria, auxílio acidente com auxílio doença. Isso quer dizer que poderá ter acumulação de auxílio acidente como, por exemplo, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, entre outros benefícios previdenciários. Eu sei que você pode ter ficado com uma certa dúvida nessa questão, né? Sobre, por exemplo, auxílio doença e auxílio doença acidentário. Eles não são a mesma coisa, tá? São diferentes. Esses três auxílios são diferentes: auxílio acidente, auxílio doença e auxílio doença acidentário. Eu vou explicar rapidamente cada um para você entender, tá? Vamos às explicações. O auxílio doença acidentário, ele é um auxílio doença previdenciário destinado ao segurado afastado há mais de 15 dias do trabalho. O afastamento, nesse caso, ele vai ser em razão de alguma doença ou acidente que não tem qualquer relação com o trabalho exercido pelo segurado. Os 15 dias de afastamento, nesse caso, não precisam ser seguidos, contínuos, tá? Podendo ser o afastamento de 15 dias dentro de um período de até 60 dias. Dessa forma, o segurado pode fazer um requerimento de auxílio-doença no INSS. Ele vai ter que provar que essa incapacidade, de forma total e temporária, o trabalho existe, tá? Então tem que ter essa comprovação. Pode ser em decorrência da doença ou do acidente, não relacionado ao trabalho. O segurado não poderá trabalhar durante o tempo em que está recebendo o auxílio-doença previdenciário. Um exemplo de acidente não relacionado ao trabalho nesse caso pode ser, por exemplo, o rompimento de um tendão do segurado enquanto jogava futebol com os amigos. Ele teve um acidente, não tem nada a ver com o vínculo de emprego dele, mas vai gerar esse tipo de benefício, tá? Então, basicamente, é isso. Próximo, auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário, aí sim, possui praticamente as mesmas regras que o auxílio-doença comum e é preciso que o segurado fique afastado por mais de 15 dias de trabalho. Agora, contudo, o motivo dele ficar afastado deve ter origem em um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, contraídos no ambiente de trabalho. O acidente ou doença do trabalho deve deixar o segurado temporariamente afastado do trabalho, ou melhor dizendo, ele também não poderá trabalhar durante o recebimento desse benefício auxílio-doença acidentário recebido por ele, né, em função daquela lesão daquele acidente proveniente de trabalho. Um exemplo de acidente relacionado ao trabalho, nesse caso, pode ser, por exemplo, a queda de um funcionário de trabalho à altura, que machucou ali o pé, o braço, a coluna, durante um trabalho em si, enfim, na sua atividade laborativa, tá? Então, esse acidente vai gerar esse tipo de benefício. Caso o tempo de recuperação seja superior a 15 dias, esse trabalhador vai ter direito ao auxílio-doença acidentário enquanto durar a incapacidade do trabalho, tá? Essa é a regra. Basicamente, essa é a regra. Próximo benefício, tá? Auxílio-acidente. Como eu já disse antes, o auxílio-acidente vai ser concedido quando houver lesão permanente, decorrente ou não, de acidente ou doença relacionada ao trabalho, tá? Essa é a regra. E gera redução da capacidade laborativa do segurado. Basicamente é isso. O benefício de auxílio-acidente, ele vai ser concedido para indenizar o trabalhador que não tem mais aquela capacidade total ou igual aos demais colegas de trabalho. Pode-se dizer que o auxílio-doença comum, o auxílio-doença acidentário, são um estágio anterior do auxílio-acidente. Algo que eu devo comentar e deixar como observação: não é necessário ser concedido um auxílio-doença, seja qual for, para que o segurado tenha direito ao auxílio-acidente, tá? Não tem que ter um pré ou fornecimento de outro auxílio para ter esse. Fala-se que
Falo que não é um estágio anterior, porque o auxílio doença vai deixar a pessoa afastada por 15 dias, um tempo superior a 15 dias, já que ela não consegue mais trabalhar, tá? Dependendo do que o trabalhador tem, ela poderá retornar ao trabalho com uma capacidade reduzida, mesmo que a sua sequela seja permanente, tá? E nesse caso, em que o auxílio acidente pode entrar em campo para indenizar um acidente ou uma doença em função do trabalho, do ambiente de trabalho, tá? Vamos concluir esse vídeo gigantesco sobre os benefícios previdenciários, auxílio acidente. Então, quero só te dar uma explicaçãozinha básica e resumir. Compartilhei com você esse vídeo completo sobre auxílio doença e agora você já consegue saber algumas coisas. Se tem direito ao benefício, quais são as regras que se aplicam a você, as novas, as velhas, as intermediárias da LMP. Também te aconselho a procurar um advogado previdenciário, porque você vai ter que reunir uma série de documentos para poder entrar com esse benefício, quanto você vai ganhar, até quando você vai ter o benefício do auxílio-doença, como requerer, tem todos esses meandros aí da legislação que você vai ter que procurar. Caso você tenha dúvida, procura um advogado previdenciário, tá? Para se informar um pouco mais. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição também a indicação de um advogado previdenciário, tá aqui uma colega minha que trabalha nessa área. Você pode se formar aí para tentar ficar em dúvida, conversar com ela, ou pode me chamar aqui no Instagram que eu te passo o contato dela também, tá? Para te auxiliar mais nessa questão previdenciária. Tem todas essas questões aí de MP, regra, enfim, para você. Pode ficar um pouco confuso, porque são várias legislações mesmo, são várias coisas que deixam uma pessoa confusa qual benefício tem direito, auxílio doença, auxílio doença acidentário. Então, para situar, fiz um compilado aqui de regras, mas talvez seja necessário você procurar um advogado, tá? Mas para te orientar e te dar o caminho das pedras, basicamente. Então, fica ligado aqui no canal, tem vários outros vídeos sobre vários temas de saúde e segurança do trabalho, questão de insalubridade, adicional de periculosidade. Eu falo sobre vários temas relacionados à questão de saúde e segurança do trabalho e também meio ambiente, beleza? Por hoje era isso, um abraço e até mais.